Está com áudio agora, o pessoal do YouTube? Ok, agora está com áudio? Sem áudio ainda? Ou com áudio? Já está com áudio? Agora sim, perfeito. A gente testou um microfone novo e não foi bem sucedido esse microfone de lapela aqui. Tudo bem? A gente vai tentar melhorar para a semana que vem. Perfeito. Benedito Pimentel, estamos com saudade do senhor, de Botucatu. Então tá, vamos... ok. Gente, boa noite a todos. Fernanda Ramos, de Rio Claro, São Paulo. Que bom. Gente, hoje a nossa aula é, como sempre, sobre a Parashá da semana, a porção semanal da Torá. Qual é o nome da porção, gente? Quem fez dever de casa? Que Parashá estamos lendo hoje? Isso, muito bem. Be'alotcha, Be'alotcha. Be'alotcha começa falando sobre o quê? Sobre o acendimento da menorá no templo. Por quem? Quem acendeu? Arão, isso aí, irmão de Moisés. Ele era sumo sacerdote, o Cohen Gadol. Ele que acendeu. E ela é uma continuação da semana passada, Parashat Nassó. Parashat Nassó, ela termina falando sobre as oferendas que os príncipes, os líderes e chefes das 12 tribos ofereceram para o tabernáculo quando ele foi inaugurado. Então, no primeiro dia, trouxe oferenda Nashon ben Aminadab. No segundo dia, fulano. No terceiro dia, cada dia trouxe um dos príncipes. Só que o que aconteceu, gente? O Arão, ele era o líder da tribo de Levi, dos levitas. Era a 13ª tribo. Jacó teve 12 filhos, homens, só que ele tirou o Levi e colocou os 2 filhos de José. E Levi ficou santificado, consagrado para serviço ao Eterno. O Levi, por exemplo, não carregou o caixão do Jacó quando transportaram do Egito para Israel. O Levi, ele era uma tribo separada, eram sacerdotes. E o chefe da tribo de Levi era Arão, irmão de Moisés. Quando ele viu que todos os outros príncipes sacrificaram todos os sacrifícios, trouxeram tudo, e ele não fez nada, ele ficou meio caído, ele ficou meio chateado, ele ficou meio para baixo. Então, Moisés, eu sei que talvez por causa de mim não teve a presença divina no pairô no tabernáculo, isso foi na inauguração. Então Moisés falou, não, entra e acende a menorá. Shelcha gadol mishalei. Moisés falou, a sua oferenda é maior do que a oferenda deles, dos outros príncipes. Por que a oferenda de Arão era mais preciosa que dos outros príncipes? Era mais especial? Por quê? O que tinha de especial? Alguns motivos. O primeiro motivo é, Deus fala que a oferenda dos príncipes foi anulada com o tempo. Eles trouxeram sacrifícios para o altar. No momento que o templo foi destruído, acabaram os sacrifícios. Arão, o que fez? Acendeu a menorá. No momento que o templo foi destruído, a gente continua até hoje em dia acendendo velas. Quando? Em Hanukkah. Até hoje em dia não tem templo, mas a gente acende a Hanukkah. É como se fosse no lugar da menorá. Deus, Moisés, em nome de Deus, falou para o irmão dele, Arão, o seu acendimento nunca vai ser anulado, nunca vai ser interrompido. O seu sacrifício vai ser para sempre. Então Moisés falou, o seu é maior que o deles. Não só isso. Todos os objetos do templo, gente, quem que fez? Betzalel, Ben Uri, Mateuda. O Betzalel, ele fez, foi o artesão mor, ele tinha 13 anos, mas ele fez todos os utensílios com a ajuda de outros ajudantes, mas ele foi o que encabeçou, ele que fez isso aí. E quem fez a menorá? A menorá, ninguém fez. Por quê? Porque a menorá está escrito Miksha Zahav. Ela tinha que ser de uma pedra só. Não podia ser, você não podia fazer um braço, depois parafusar ou soldar, outro braço solda no tronco. Não, você tinha que pegar uma peça grande de ouro e lapidando ela até ela virar uma menorá. A menorá tinha, sabe quantos metros? Quantos? Dá um chute aí. Gente, vocês de casa, quantos metros tinha menorá? 4 metros? Quem dá mais, quem dá menos? 3 metros? 2 metros? Está esquentando, gente. Vocês de casa, 12 metros? Não, gente. 7 metros também não.
2 metros, não 4 metros, 6 metros, 12, chutômetro, vai no chutômetro, gente. Tem que ler, está escrito na Torá. Shalosh amot komatot, está escrito. 3 cúbitos ele tinha de altura. Quanto que é um cúbito? 48 centímetros. A menorá tinha 1,44 m. Perfeito? Agora, imagina uma peça de ouro 1,44 m, esculpir e deixar menorá. Leandro, você entende um pouquinho de ourivesaria? Um pouquinho de ouro? Só nos dedos? Só para comprar anel. Então, pergunta ao ourive, se algum ourive sabe pegar uma peça de ouro maciço, uma pedra, 1,44 m. Hoje em dia acho que não tem. Mas não acha. Mas, digamos, no deserto eles tinham. Moisés tinha isso aí, porque eles saíram do Egito com muito ouro. Ele conseguiu uma pedra assim, não sei, talvez fundir. Pegaram a pedra, consegue? Não consegue. Não consegue esculpir. Por quê? Não dá liga, gente. Uma menorá com os braços abertos assim, ouro puro, não dá liga. O negócio cai, fica mole. Ouro é um metal que não é. Ele precisa de outros metais dentro para dar liga. 24 quilates. 24 quilates, ouro puro. Não dá liga. Então Moisés tentou e não conseguiu, e não estava conseguindo. O que Deus falou? Joga no fogo, deixa que eu faço. Moisés pegou o ouro, jogou no fogo. Tem que ter muita fé, né? Pegar 1,5 m de ouro assim, desse tamanho, jogar no fogo, né? Mas Moisés é Moisés, escutou de Deus. Moisés jogou no fogo. E o que saiu de lá? A menorá pronta. A menorá ninguém fez. Deus que fez. Então Moisés falou para Arão: não fica chateado, seu sacrifício, o sentimento da menorá é maior do que o dele. E assim começa então nossa paraxá. Arão acendendo a menorá. E se a gente for olhar, a gente percebe que o judaísmo gosta muito de velas, né? O que vocês conhecem de velas, gente, no judaísmo? Oh, aqui já falaram, pessoal de casa, vamos lá. Onde vocês conhecem velas no judaísmo? Em várias vezes. Tá? Boa. Já falaram aqui duas. Duas. Falaram 3 aqui. Vela halá. Vela halá, eu não conheço vela halá. Eu conheço pão halá. Vela halá, não. Oh, Vanessa já falou em Hanukkah. Mônica Bertoldi de Curitiba. No Shabat acendemos velas. Muito bem. Já temos 2. Hanukkah, acende as velinhas. Shabat também. O que mais, gente? Onde mais? Só do YouTube. Hã? Evento do Shabat e Hanukkah. Gabriel Figueira. Ok. Vela de Avdalá. Boa. Então tem na entrada do Shabat a gente acende velas. Na saída do Shabat acende velas. Hanukkah acende vela. Não é? Onde mais, gente? Eu vou falar para vocês. A pessoa, quando morre alguém de batalha boa, no enterro não se acende velas. Acende vela assim na cabeceira do morto, enquanto está no velório. Você deixa uma vela acesa. Depois que falece, depois que enterra, vai visitar um túmulo, você deixa uma vela acesa lá, você acende uma vela. Boa também, boa também. No dia do falecimento da pessoa na data hebraica, completa um ano, você acende uma vela de 24 horas também. Cheio de histórias de velas, não tem? Tem velas. Chega em Yom Kippur, também se acende velas. Vela da vida, está escrito. Não, aí não. Então, Lag BaOmer se acende fogueira, Douglas. Se acende fogueira, e justamente porque se acende fogueira em Lag BaOmer, porque quando falece uma pessoa, acendemos vela para ele. Lag BaOmer é o falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele é tão grande que uma vela é pouco. A gente faz uma fogueira para ele. Mas exatamente. Então a Kaline Mércia Moraes me pergunta aqui, por que temos que acender velas? Não entendo isso. Boa pergunta, Kaline. Vamos tentar responder na aula de hoje. Realmente, a pergunta é boa. Por que acender velas? Falece uma pessoa. Eu entendo se eu vou rezar por ele, vou falar bem dele. Mas o que tem a ver vela com o defunto? É ou não é? Por quê? E a gente encontra também, gente, no Taná, algumas coisas interessantes sobre velas. Por exemplo, tem um Midrash que conta que o Davi, rei Davi, ele foi trazer a Arca Sagrada para Jerusalém.
O que aconteceu? Botaram numa carroça. A gente sabe que a Halakha, a lei, fala que os levitas têm que carregar no ombro. Que a Avodat Kodesh Aleim, Bakatef Sal, está escrito semana passada que é um trabalho sagrado para vocês, vão levar no ombro. Semana passada estava escrito, o rei Davi, eles esqueceram, botaram numa carroça. Botaram numa carroça, no determinado momento tinha um tal de Uza, ele foi segurar a carroça e tal, morreu. O rei Davi se arrependeu de ter feito isso, e ele colocou, até organizar tudo, ele colocou provisoriamente a arca na casa de um senhor, de um homem, chamado Obed-edom. Obed-edom Agiti. Ele de um povo. Obed-edom Agiti. E esse Obed-edom Agiti, no momento que a arca estava na casa dele, ele prosperou muito. Está escrito que ele enriqueceu muito. Ele enriqueceu muito o Obed-edom. Está dando problema na conexão do Face. Vou tirar o Wi-Fi e deixar só no... Ver se melhora agora. O pessoal que está no Face, nós estamos também ao vivo no YouTube, tá bom? No Face está dando algumas interferências. No YouTube também estamos ao vivo. Se der problema, vocês vão para o YouTube. Então, Deus abençoou muito ele, o Veredom, enquanto a arca estava na casa dele. Ele prosperou muito financeiramente. Nasceu para ele, naquele período, alguns descendentes. E os sábios falam por que Deus prosperou ele, porque ele honrou muito a arca. Como é que ele honrou a arca? Toda noite ele varria na frente da arca, deixava limpinho e acendia velas em homenagem à arca. Veja, gente, naquela época não tinha luz elétrica, acendia velas. Honrou. Hoje em dia tem luz elétrica, continua acendendo velas. Tem alguma coisa especial na vela que não tem na luz elétrica. O que tem de especial nisso? Shabbat, você não acende a luz, acende a vela. Antigamente precisava de luz para quê? Para a pessoa não tropeçar, bater a cabeça. Hoje em dia acende a lâmpada. Mesmo assim, continua acendendo vela. O que tem de tão importante nessas velas, gente? O que tem? Tem uma outra história no Tanar. Vocês conheciam? Lembram daquela profetisa Débora? Ela também foi uma juíza. Ela que julgou os judeus na época dela. Ela ficava sentada embaixo de uma tamareira. Tomer de Borá está escrito embaixo de uma tamareira. Recebia as pessoas para conselho, coisas assim, para julgamento. Por quê? Porque ela não, como ela era mulher, dentro de uma sala fechada, era perigoso, era complicado, tinha problemas. Ela ficava no lugar aberto. Questão de pudor. E qual era o nome dessa mulher? Qual era o nome do marido dessa mulher? Eshet Lapidot está escrito. Ela era esposa do Lapidot. O que é Lapid em hebraico? Tosha. Ela era esposa do Tosha. Homem Tosha. Tudo já tem na Torá. Onde vem o homem Tosha? Tem na Torá. Marido da Débora. E por que ele tinha esse nome de Tosha? Era o apelido dele, não era o nome. É porque ele fazia petilot, ele fazia pavios para o templo, para melhorar do templo. Em casa, talvez ele tinha uma habilidade especial nas mãos, tinha um dom especial, ficava fazendo pavio, mandava para o templo. Chamava ele de homem Tosha. Fazia pavios para o templo. Então, falam os sábios, pelo mérito desses pavios que ela fazia para melhorar, ela teve uma grande sabedoria e ela foi capaz de dirigir o povo judeu naquela época. Pelo mérito dos pavios que o marido fazia. Tem algo de especial nisso tudo, gente. Até mesmo tem um trecho da liturgia judaica. Os judeus, ashkenazim, eles fazem todo sábado de manhã nas sinagogas. Eles abençoam, pedem para Deus abençoar todos aqueles que dão para a sinagoga vinho para fazer o Kiddush de Avdalá e ner lamaor, e as velas para iluminar. Todos aqui naquela época não era eletricidade, eles acendiam velas nas sinagogas para iluminar. Então a gente abençoa aqueles que dão vinho para a sinagoga, para fazer Kiddush, pede para Deus abençoar, e aqueles que dão as velas. Uma coisa especial nisso tudo. E a pergunta é, como falou antigamente uma pessoa aqui, boa noite, Paulo Sérgio Vedevoto, boa noite. A Kelly perguntou por que acende velas. Mais ainda, nossa paraxá tem a menorá. Todo dia tinha que acender e ficava acesa a noite inteira. Todo dia que tinha um sacerdote tinha que ir lá, tinha que acender. Para quê?
Tinha alguém ali para iluminar? Não tinha ninguém. Deus precisa de luz? Para Deus, Kahashem HaKaoira está escrito. Que a escuridão e a luminosidade na frente dele é a mesma coisa na frente de Deus. E não tinha ninguém ali durante a noite, dentro do Eichal, dentro do prédio que ficava a menorá, não tinha ninguém. Trancava o Beit HaMikdash, trancava o templo. Para que tinha que acender toda noite uma vela ali? O que tem de tão importante nisso? Ok, gente, então perfeito. Então, sendo assim, Anderson Scaloni de Três Corações, boa noite. Sendo assim, vamos tentar explicar. O rei Salomão, gente, presta atenção. O que ele fala? Ele fala uma frase que já pode explicar pelo menos metade. Fala, Ner Havai, Nishmat Adam. A vela de Deus é a alma do homem. A vela de Deus é a alma do homem. Você, às vezes, vê uma pessoa estudando Torá, rezando, já percebeu, às vezes, fica balançando. Eu tenho esse costume, já mandaram eu parar que atrapalham as aulas. Eu tento, às vezes, parar, eu esqueço, eu vou. Por quê? Porque quando a alma se empolga, gente, ela balança. Uma vela, quando você acende, já viu o pavio, como é que fica a chama? Ela não fica assim? Ela não fica tremenda a chama? A alma do homem é a vela de Deus também. Ela trepida, ela treme, ela treme. É natural. Ela se empolga, ela se revela um pouquinho, ela treme, ela mexe o corpo, ela mexe o corpo. Assim fala o rei Salomão, a alma de Deus, a vela de Deus é a alma do homem. Não só isso, você vê às vezes, pega uma vela, tenta botar a vela de cabeça para baixo. O que vai acontecer? O fogo, a chama, vai subir. Você não consegue fazer a chama descer. Não consegue. A chama sempre sobe. Acende um palito de fósforo, bota para baixo para ele pegar. A chama sobe. A mesma coisa também é a alma do homem. A alma, ela quer Deus o tempo inteiro. Ela é apaixonada por Deus. Então, ela está querendo sempre se elevar espiritualmente, subir, ficar mais próxima de Deus. Assim fala o rei Salomão em Eclesiastes, um outro versículo, ele fala: o espírito do homem sobe para cima, e o espírito do animal desce para baixo. A alma do homem, ela tá sempre ansiosa, sempre querendo subir e se conectar com Deus. A alma do animal, e aqui também está ligado o nosso corpo e ao animal, puxa a pessoa para baixo, para baixo. Então nossa alma é a vela de Deus. Só que tem outro lugar, está escrito um outro versículo, e nesse versículo ele compara a vela a outra coisa. Está escrito que Ner mitzvah vetorah or. A vela é a mitzvah e a Torá é luz. Luz é mais que vela. A vela é uma chama e a luz é mais forte. A Torá, que engloba 613 preceitos, são muitas chamas, é a luz. E cada mitzvah que a pessoa faz é uma vela, ele acende uma vela, ele acende uma luz. O Midrash compara isso a uma pessoa que está andando no caminho escuro, tropeça na pedra, ali ele cai no buraco, ali ele bate a cabeça, está tudo escuro. Ele acende uma vela, ele vai tranquilo. O Midrash fala a mesma coisa são as pessoas. Uma pessoa sem Torá, ele está no escuro. Ele não consegue realmente discernir entre o bem e o mal. Ele tropeça aqui, ele bate a cabeça lá. A Torá, as mitzvot, iluminam a vida da pessoa, dão uma diretriz, um caminho, e ele consegue seguir a vida dele iluminada. Então a vela, Deus fala, a vela é a alma, e a vela é a mitzvah também. Assim funciona. Tem mais um detalhe interessante. A gente abre o Tanakh, as escrituras tem muitas vezes falando sobre velas. Tem um Midrash fala o seguinte: Deus ele vira para a gente, fala a gente, pessoal, Neri biadcha, nercha biadi. Minha vela está na sua mão e a sua vela está na minha mão. A minha vela, que as mitzvot, estão na sua mão e a sua vela, que é a alma, está na minha mão. E Deus fala: se você guarda bem a minha vela, eu vou guardar bem também a sua vela.
Se você guarda bem as minhas mitzvot, eu vou guardar bem a sua alma. Se você guarda a minha vela, eu guardo a sua. Caso contrário, melhor a gente não falar. Quando Deus fala, guarda a minha vela, eu vou guardar a sua vela também. Então a vela, gente, no judaísmo, representa uma coisa importante, está conectada com a alma. Por isso que falece uma pessoa. Você acende vela, está conectada com a alma da pessoa. Vai no cemitério fazer uma visita, você acende uma vela para ela. Você está conectada, a vela se conecta com a alma dele. Dia de falecimento no calendário judaico. Você acende uma vela para a pessoa que faleceu. A vela está ligada com a alma, ok? Também, de certa maneira, sim. Agora, Shabbat. Você acende uma vela para cada pessoa da família. Cada pessoa tem uma vela que ilumina ele, acompanha ele. Então, vela é uma coisa importante. Ele ilumina as pessoas, ele ilumina a alma. Vou falar um pouco sobre isso agora. Vou contar uma história antes de continuar. Uma história muito bonita. Essa história aconteceu, gente, com um senhor chamado Yuda Avner. Yuda Avner, ele foi assessor direto de 5 primeiros ministros em Israel. E foi em 1967, depois do acordo de Camp David, quando Menachem Begin, ele sentou junto com o presidente Jimmy Carter e assinaram o acordo de Camp David. Uma vez assinado esse acordo, ele pediu, o Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel naquela época, pediu ao seu assessor direto, que era esse Yuda Avner, para viajar para o Rebbe de Lubavitch e fazer algumas perguntas, se aconselhar. E assim foi, ele pegou, escreveu um texto enorme, viajou até Nova York, entrou na sala do Rebbe à noite. E ele leu, ele falou, eu li por uma meia hora todo aquele testamento que tinha ali, todas aquelas perguntas, ideias que eu fui ordenado a fazer. E a hora já era, e quando eu terminei, a hora já era quase 10 para meia-noite. Eu estava cansado, eu sentei na ponta da mesa e o Rebbe aqui, estávamos próximos, e o Rebbe pega na minha mão e fala, Yuda, você conhece a gente tanto, por que você não pertence a nós? Como se falasse, você conhece tanto o movimento Rabat, por que você também não é um Hassid? E o Yehuda, ele falou, ele contando essa história, ele disse que ele deu essa resposta que eu vou contar agora, ou porque ele estava muito contente, ou talvez ele daria, também se não, desculpa, ou porque ele estava muito cansado e ele falou isso, ou ele não sabe, talvez ele falaria de qualquer jeito. Rebbe, tem pessoas na minha família de que eles entendem que o Rebbe tem mais força do que o próprio Rebbe sabe. O Rebbe tem forças que nem o Rebbe conhece. O Rebbe então ficou sério, ele olhou no olho do Yuda profundamente, falou, parece que tem pessoas que precisam de muletas. Ele falou, Yuda, eu vou lhe falar o que eu faço. Eu vou lhe contar o que eu faço. Yuda, se você está na frente de um armário e eu te mando abrir a porta do armário e lá você vê uma vela. Yuda, eu te falo que isto não é uma vela. Isto é uma lâmpada de cera com um pavinho dentro. Quando que a lâmpada de cera se tornará uma vela? Falou o Rebbe. Quando você trazer a chama para o pavio. Quando você trazer a chama para o pavio, a lâmpada de cera se tornará uma vela, falou o Rebbe. E quando você trazer a chama para o pavio e a lâmpada de cera se tornar uma vela, falou o Rebbe, aí ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi criada. Do Yuda, eu procuro ser assim. Eu procuro acender as almas. Porque nela vai Nishmat Adam. A vela de Deus é a alma do homem. E eu procuro ajudar as pessoas, homens, mulheres e crianças, a cumprir o propósito pelo qual eles foram criados. E ele escutou. Ele ficou assim, em estado de choque. E o Rebbe começou a falar então sobre a sexta frota americana da Marinha, que estava no Mediterrâneo. Ele começou a aconselhar o Yuda, seria muito interessante se criassem um porto de suprimentos, de fornecimentos
para a sexta frota marinha no porto de Haifa. Porto de Haifa, no norte de Israel. Ele explicou por quê e falou falou por quase 2 horas. 1:50 o Rebbe acompanha o Yehuda Avner, assessor do primeiro-ministro de Israel, até a porta de saída. E quando eles chegam na porta, eles se despedem, e o Yehuda pergunta para o Rebbe: Rebbe, o senhor acendeu minha vela? O Rebbe dá um sorriso e fala: Yehuda, não, eu não acendi sua vela, mas eu lhe dei o fósforo. A vela é você que tem que acender. Gente, no templo, Arão acendia a menorá. Por que Arão acendia essa menorá, gente? Porque ele acendia ao mesmo tempo a alma do povo judeu ali. Ele acendia a alma das pessoas. O Rebbe, ele é o Arão da nossa geração. Ele acende a alma de todo mundo, judeus e não judeus. Ele dá o fósforo para cada um de nós, para a gente iluminar a gente. O Rebbe, ele é o Arão da nossa geração. Eu me lembro, ano de 91, acho que foi isso, final de 90, acenderam a Hanukkah no Muro das Lamentações e foi transmitido o acendimento para o mundo inteiro naquela época. Não tinha ainda a internet tão desenvolvida, acho que nem tinha. E foi transmitido via satélite, televisão via satélite. Quem acendeu foi o rabino-chefe de Israel, o rabino-chefe Sfaradi, na época Rebbe Mordechai Eliyahu, um grande tzadik, um homem muito especial, um grande homem, um grande sábio. E ele falou, depois do acendimento, umas palavras. Ele falava, ele gritava: gente, Mashiach vai chegar em breve, vai construir o terceiro templo, nós vamos ter o mérito do Rebbe de Lubavitch acender para a gente a menorá. O Rebbe de Lubavitch acendeu as almas das pessoas da nossa geração. Ele vai ser o Arão, ele é o Arão da nossa geração, ele vai acender a menorá para a gente em breve. Assim ele falou e gritou. Eu lembro até hoje isso. É uma coisa muito forte. Então, agora a gente pode entender a importância de tanta vela no judaísmo, não é, gente? Por que tanto? Porque está ligado com o acendimento das nossas almas também, gente. A Parashá, quando começa, ela fala Be'alotcha et hanerot, quando você fazer subir as velas. O que é subir vela? Já viu vela subindo? Ok, a chama sobe, tudo bem. Mas não se usa esse termo nem em português nem em hebraico, lahalot nerot, subir velas. Se usa ladlik, acender velas. Se usa subir velas. Por que está escrito lá Be'alotcha? O Urashi, ele dá uma explicação bem simples assim, do texto. O que ele fala? Você tem que acender a vela até que a chama fique acesa sozinha. Até que não precisa... Você pode tirar o fósforo e não vai apagar. Tem que ficar lá até que prenda bem o fogo. Ok, até que suba sozinha a chama. Mas de acordo com o que a gente falou hoje, aqui tem um outro significado. Arão não somente acendia as velas, ele levava as almas das pessoas com aquele acendimento. Ele levava tudo. E é isso aí, gente. Então é por isso que a gente precisa acender as velas. Gente, eu quero lembrar vocês de algumas coisas. Em breve o site vai estar no ar. Ele está sofrendo uma breve manutenção, porque a gente quer fazer um upgrade de algumas coisas. Um upgrade bem legal. Em breve vai estar no ar, se Deus quiser. Já estamos aí com 14 mil também inscritos no YouTube. Ajudem a divulgar para a gente crescer esse número, tá bom, pessoal? E se você não se inscreveu, inscreve e dá um like aqui no vídeo. Tá bom? Se inscreva no canal e dê um like. Depois, esse final de semana eu vou estar em Belo Horizonte. Vocês da região de Belo Horizonte, vai ser um prazer recebê-los. E por fim, queria lembrar também todos aqueles que ainda não se inscreveram na Caravana de Israel, que a gente vai fazer em março de 2020. Não perca, gente, vai ser uma experiência muito especial. Nós vamos visitar bairro judaico, vamos estar interagindo com os judeus ortodoxos lá. Vamos visitar as sinagogas, rezar com eles na sexta-feira à noite, no Kabbalat Shabbat. Vai ser uma experiência, assim, extremamente impactante e inspiradora. Então, se você não participou, manda um e-mail para a gente, benor7@gmail.com, ou pode mandar no nosso WhatsApp. A gente vai sempre, eu não sei o WhatsApp de cor,
011, talvez alguém possa postar aqui, certo? Ok. Então, Adilson Oliveira, ele pergunta qual a importância da vela kasher. Adilson, boa pergunta, deixa eu te falar. De Baipendi, Minas Gerais, legal. Adilson, você não precisa de uma vela kasher, a gente não come velas, entendeu? Você precisa somente de uma vela que não, coisa bem, não tem lá nome de anto. Você vai no supermercado, tem anto, não sei das quantas, anto daquele. Então, se não tem nome de um anto, uma anto, aí você pode usar. Não precisa ser kasher, você não vai comer essa vela, tá bom? Ok. O que mais, pessoal? Algumas perguntas aqui. Flavinha Lourenço, Rafa, podemos acender velas para rezar em qualquer dia da semana? Veja, Flávia, não é proibido, mas eu vou te falar, o costume é acender. Quem acende velas na hora da reza são os enlutados. Um judeu, quando ele está enlutado, ele acende vela na reza. Sim, na sinagoga, ele vai acender vela. Mas uma pessoa que não está enlutada, não existe esse costume. Perfeito? O que mais aqui? Alguma pergunta? Ok, possamos acender nossa alma. Deixa eu ver aqui, quem perguntou alguma coisa. Porque, por isso que os judeus ortodoxos balançam o tórax para frente e para trás, para imitar as velas. Benedito, deixa eu falar uma coisa, a gente não tenta imitar nada, só que é automático, a alma se empolga, ela vai. Entendeu? Já mandaram eu parar aqui de balançar quando eu dou aula, mas quando eu esqueço, aí vai. Né? Eu peço desculpas que às vezes fica ruim de estudar, eu vou tentar me policiar um pouquinho melhor. Tá bom? O que mais a gente tem aqui? Então, gente, ok. Vamos ficar por aqui hoje. Vai ser um prazer estar com vocês semana que vem. Uma boa noite a todos e tudo de bom, gente. Boa noite.